Olá pessoal, sejam bem-vindos. E nessa videoaula nós vamos continuar a videoaula anterior. Então, se você não viu a videoaula anterior, eu sugiro que você veja essa aula para então fazer a continuação a partir dessa aula. E agora nós vamos adicionar uma imagem do Google. Então, eu vou abrir o projeto anterior, tinha dado o nome a ele de projeto _aula 2. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar a imagem do Google. Para a gente poder adicionar a imagem do Google, não é que é um raster, basicamente, então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um complemento. Então, aqui a gente tem os plugins, né? Talvez em português vai estar escrito complementos, e aí você vai vir aqui em Manage and Install Plugins. Então, aqui ele vai abrir para a gente. Nós vamos usar a imagem do Google. E para isso, nós vamos usar um plugin chamado Quick Map Services. E ele não está instalado, então vou clicar aqui em não instalado e vou procurar por esse plugin, Quick Map. Então aqui a gente já encontrou o plugin, ele não está instalado, eu vou fazer a instalação dele, clicando aqui em Install Complemento, ou Instalar Complemento, ou Install Plugin. Pronto, o plugin já está instalado, aí a gente vai clicar aqui novamente em Installed e veja que ele está habilitado. Por quê? Porque às vezes o seu plugin ele pode não estar instalado, mas não está habilitado. Então, é importante ele estar habilitado. É importante, às vezes, você desabilitar alguns que você não está usando. Tá? Pode pesar o seu carregamento do QGIS. Então, aqui está habilitado o Quick Map Service. Ok? Está habilitado. Então, clico em Close. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em Web. Em Web, eu tenho Quick Map Service. E talvez o de vocês não está aparecendo tantos serviços, né? E se não está aparecendo tantos serviços de satélite, inclusive aqui a gente tem também o Landsat, né? Para fazer isso, você vai vir aqui em Settings. Aqui em Settings, você vai clicar em More Services. E aqui você vai clicar em Get Contribute Package. Pronto, ele falou que a última versão dos pacotes de contribuição foram feitos downloads dela. E aí você vai clicar então OK e pedir para salvar. Bom, se você não tinha tudo, é provável que agora você vai ter todos os serviços aqui disponíveis, dentre eles o Google. E aí nós vamos colocar o Google Satélite. Pronto, a imagem de satélite já está aqui. É interessante que você tenha uma referência. No nosso caso, a nossa referência são os nossos shapefiles, né, que nós adicionamos anteriormente. E veja que a imagem do shapefile está cobrindo a imagem de satélite. Né? Então, se eu desligar ela, a imagem de satélite aparece. Tá vendo? Então, a gente tem aqui alguns pontos, né, localizados aí, nessa imagem de satélite. E veja uma outra coisa interessante. Essa imagem de satélite, ela tem aqui um sistema de referência dela, que é do Google Earth, né, que é uma referência Universal Transversal de Mercator, só que é um pseudo-Mercator. Tá? Então, é WGS84 pseudo-Mercator. Essa é a imagem do Google, é assim que ela é projetada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar isso num raster para a gente poder trabalhar nele aqui. Se vocês observarem, aqui em Vias, a gente tem um pequeno deslocamento, né, dessa imagem de satélite aqui em relação ao nosso shapefile. Bom, o shapefile, né, é um banco de dados que a gente pegou, então pode ter vários motivos desse deslocamento. Mas vamos considerar que o nosso shapefile está correto. E aí nós vamos pegar essa imagem do Google, então, que está aqui, e nós vamos exportar ela e criar um novo raster. E para isso, o que nós vamos fazer? Bom, primeiro eu quero somente esse trecho aqui, né? Veja que a imagem é extremamente grande, né? A imagem do Google. Então, é o planeta Terra inteiro. Não quero isso, eu vou querer só esse pedaço aqui dessa imagem. Eu vou deixar habilitado aqui o bairros, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Então, eu quero somente esse trecho aqui. Eu vou deixar aqui mais alinhado aqui. Ok. Agora, eu vou exportar o que está aqui na tela como uma imagem. Então, para exportar o que está aqui na tela como uma imagem, o que eu tenho que fazer? Eu não vou clicar com o botão direito aqui em cima e exportar isso aqui, não. Eu tenho que exportar isso aqui como uma imagem, como um raster. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui em Projeto, Import, Export, né? Importar e exportar, e exportar mapa to image, para a imagem. Então, aqui, ó, nós temos 3 opções para escolher o tamanho da imagem. Uma através de uma layer, né? Nós podemos escolher uma layer para escolher o tamanho, né? Bairros, por exemplo. Eu quero fazer por bairros. Então, ele vai setar os limites com base em bairros, tá? Ou então, eu posso escolher com base no
canvas, né, que é a área aqui, ó, né? Vocês podem olhar que mudou aqui as dimensões. Então, se eu escolher áreas, né, mudou. Se eu escolher canvas, ou então eu posso escolher o Draw on Canvas, ou seja, se eu clicar aqui, clico com o botão esquerdo, arrasto e solto. Pronto, defini a minha área. Então, vou escolher essa forma aí, fazer essa definição. E aqui, ó, a gente tem a escala. Você não vai mexer nessa escala, tá? Já foi definido. E aqui ó, eu vou colocar resolução. Para vocês entenderem o que significa essa resolução, eu vou exportar com duas resoluções diferentes. Só que antes de exportar, eu vou desabilitar essa camada, né? A camada bairros, pois senão ela vai virar uma imagem também. Então, agora eu só quero a imagem do Google. Ótimo, então, 1:120, clico em salvar. Então, aqui eu vou salvar, né? Vou escolher aqui o meu local de salvar, vou escolher a minha pasta dados, que é onde eu estou trabalhando com o meu projeto. Vou colocar um nome aqui, imagem, underline 120. E eu vou escolher como extensão, veja que todas as extensões do raster pode ser JPEG, JPG, BMP e várias outras. Eu vou escolher esse formato aqui, TIFF. Ok? Eu escolhi o TIFF, mandar salvar. E agora eu vou fazer novamente, repetir os mesmos passos que eu repeti anteriormente. Só que agora eu vou ligar novamente essa camada aqui para eu ter como referência para eu desenhar, né? Vou colocar aqui 600 dpi. Vou desligar a layer bairro, que senão o desenho da layer vai junto, né? Eu não quero. Então, 600, pronto. Aí eu vou dar o nome de imagem, underline, 600. E vou escolher o formato, que é o mesmo formato anterior. Vai demorar um pouco mais para fazer o processamento, né? A imagem um pouco maior. Pronto. Agora que eu fiz isso, eu vou adicionar as duas camadas raster, clicando aqui nesse botão, né? Nesse ícone, adicionar raster, layer. Vou clicar aqui nos três pontinhos, que é a fonte do arquivo. Aqui eu estou na pasta dados. Se eu quiser, eu posso escolher aqui ó, e selecionar TIFF. E aí ele vai filtrar para mim. Vai deixar somente os arquivos TIFF. Vou selecionar já os dois e mandar abrir. E vou adicionar. Fechar. Pronto, as duas camadas foram adicionadas. A gente não está visualizando, né? Pois a imagem do Google está aqui. Ó. Veja que eu tenho duas imagens. Tá? Uma um pouco diferente da outra aqui em termos de tamanho, mas está abordando aí a nossa área. Qual a diferença que a gente tem de uma para a outra? Olha só, a resolução de 600, essa é a resolução de 120. Agora eu vou colocar a resolução de 600 em cima. Veja, então a resolução de 600 ficou melhor, que é a resolução de 120. Ok? Então fiz isso somente para vocês visualizarem. Vou deletar essa aqui, ó. Vou ficar só com a de 600. Então veja que eu tenho aqui um pixel de aproximadamente quanto? Aproximadamente 1 metro. Né? A resolução aqui ficou de aproximadamente 1 metro por 1 metro. Ok? E veja um outro detalhe. Cada pixel desse tem agora as cores, né? Então, eu tenho aqui um RGB. Esse raster, ele tem 3 bandas. Né? Vamos ver quantas bandas ele tem? Então, você pode fazer clicando nesse ícone aqui, ó, Identify Features. Se eu clicar numa features dessa, ele me mostra aqui os valores. Ó. Veja que aqui ele tem 4 bandas, mas que conta para a gente são essas 3 aqui, ó, RGB. Vamos ver, ó, quando a gente clica, elas modificam. Essa outra banda aqui não está contando aqui para fazer esse desenho. Tá? Não está nem mudando ali. Tá? Todas elas é 255. Então, veja que a gente tem um pixel mudando. Se eu pegar um pixel totalmente branco, próximo de branco, a gente vai ter esses pixels próximos a 255. Se a gente tiver bem escuro esse valor, né, bem preto, próximo aí ao preto mesmo, ele vai ser próximo de 0 para os 3. Tá? Então, cada pixel desse, em cada banda, varia de 0 a 255, tá? Nessas imagens aqui. Então, se a gente clicar aqui com o botão direito e abrir essa imagem, eu vou ter aqui ó, em Symbology, agora eu vou ter as bandas das cores, né? A banda 1 é o Red, a banda 2 é o Green, que é o azul, e a banda 3 é o Blue, que é o azul. Eu poderia trocar isso, né? A gente poderia inverter. Como é que ficaria se a gente invertesse isso aqui? Ó? Eu poderia fazer essa inversão. Vamos deixar o verde aqui. Vamos mudar isso aqui. Olha só, aí muda o jeito, a cor muda, né? Vocês podem ver que a visualização das cores mudou. Tá? Eu posso, então, voltar novamente. 2 e aqui a 3. Ok? Uma outra coisa que a gente pode fazer também, que é interessante,
é o seguinte, ó, eu posso, a partir do momento que eu tenho esse raster aqui, eu posso separar essas 3 bandas. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em Raster, Raster Calculator, e veja que eu tenho aqui as 4 bandas, né? Na verdade, não são 3, são 4. Então, o que eu posso fazer? Eu vou salvar essa imagem agora, né? A banda 1 é a Red, então vou escolher o caminho aqui, ó, aula 2, dados. Então, vou salvar essa aqui como Red, né? Vermelho. Sirgas 2000, GeoTIFF, tudo ok. E aqui eu vou querer a banda 1. Então, eu clico 2 vezes aqui, ela aparece aqui embaixo. Vou calcular ela. Quem que vai ser o cálculo? Vai ser ela própria. Vou dar OK. Agora eu tenho a banda Red. Então, a banda Red está aqui. E eu posso fazer a banda Blue. Então, RGB. Se eu quero, vamos fazer a G para fazer na ordem, né? Então, vou fazer a Green, que é a 2, RGB. Então, vou fazer essa, clico 2 vezes, ela apareceu aqui embaixo. Então, essa aqui vai ser a Green. No mesmo local, né? Em dados, salvar, GeoTIFF. Aqui já tem a área definida, né? Que é toda ela. E aqui o sistema de projeção, tudo certo, né? Não tem que mexer em nada. Então, ok. Pronto, tem uma outra camada aqui, ó, Green. E aí eu posso fazer o mesmo com a outra. Fazer com a última aqui, RGB. Então, essa vai ser a Blue. Vou salvar ela no arquivo dados. Tamanho da extensão aqui não precisa da gente mexer, né? Já está no tamanho da própria imagem, né? Então, aqui está tudo ok. Sistema de projeção também está ok. Então, Sirgas 2000, tem 23 Sul. E aí, eu dou OK. Veja que apareceram as outras aqui agora. Então, essa aqui vai ser a minha última. RGB, B é a Blue, é a última. Pronto, estou com as 3 bandas aqui agora separadas. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso juntar essas 3 de novo, caso eu queira, né? Se eu quiser juntar essas 3 novamente, eu posso juntar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em Raster, Miscelâneo, Measure, e aí eu vou juntar quem? Eu vou juntar a RGB. RGB. Então, banda 1, banda 2 e banda 3. Vou dar OK. Float 32, está OK. Vou deixar aqui OK. Não tem que mexer em muita coisa. Eu vou colocar aqui essa opção importante, pessoal. Place each input file into a separate band. Colocar cada banda, né, cada arquivo desse, numa banda separada, nesse arquivo que a gente vai criar. Então, isso aqui é importante, marcar essa opção. OK, tudo OK, Run. Ele salvou aqui meu output. E veja que meu output vai ser quem? Se eu clicar 2 vezes, eu vou ter aqui Multi-Band Color. Então, a banda 1 é a vermelha, é a banda Red, aqui, ó, Red Band. Green é a azul, a banda 2. Desculpa, é a verde, né, a banda 2. Tá aqui. E Blue é a banda 3. Tá aqui. O resto não tem que mexer nada, ok. Pronto, eu tenho a imagem colorida novamente com 3 bandas. Agora, se esse raster aqui, se eu clicar nesse símbolo aqui novamente, nesse ícone novamente de identificação de features, veja que esse pixel aqui, ó, bem próximo de branco, vai estar próximo a 255 para as 3 bandas. E se eu escolher um bem preto aqui, vai estar próximo de 0. Olha lá. Bom, agora o que nós podemos fazer? Eu tenho as bandas unidas novamente, na imagem com as bandas unidas. Veja que isso aqui não está salvo, tá? Eu não preciso disso aqui porque eu tenho ela aqui. Tem ela aqui, ó, imagem 600. Só repetir. Então, eu vou remover isso aqui, eu não preciso disso. Né? Beleza, já tem ela aqui, ó. Agora, o que eu posso fazer? Veja que essa imagem está preta e branco. Ela é somente uma banda, ela não tem o RGB, né? A Blue só tem a Blue. Então, para a gente visualizar isso, olha só, vamos imaginar que eu queira saber o valor do pixel aqui, ó. Eu vou clicar novamente nesse ícone de informação, vou clicar aqui, ó, e a gente tem lá, ó, vale 57. Então, só tem uma banda, e essa banda é a Blue. E aqui, a Green. Então, se eu clicar na Green, ó, nesse pixel aqui, ele vai ter um outro valor. E eu vou ter um outro valor de Red aqui. Certo? Então, dessa forma, a gente tem aí as 3 bandas agora separadas, né? Mas se eu quiser colorir somente a banda azul, né? Veja que a azul aqui ela está aparecendo preto e branco. Mas se eu quiser colorir isso, né? Pixels com valores menores vai aparecer de uma cor, pixels com valores mais altos vai aparecer de outra cor. A gente pode fazer isso. Vou clicar 2 vezes,
Vou vir aqui em Symbology. E agora eu não posso mais fazer com Multiband Color, porque eu não tenho as 3 bandas. Veja que eu não tenho aqui dados para as 3 bandas. Eu só tenho a banda 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pseudocolor, uma falsa cor, que é esse single band, né? Banda simples, ó. Pseudocolor é falsa cor. Então, a gente vai escolher ali, ele calcula para mim o mínimo e o máximo. Se a gente quiser, a gente pode abrir isso aqui. Às vezes algumas coisas ficam escondidas no QGIS. Podem trocar esses valores aqui, inclusive. Tá? A gente pode definir outros valores, mas ele está definido aqui como mínimo e o máximo. Valor mínimo e valor máximo. E agora a gente pode trocar a rampa de cor que eu quero para classificar. Então, aqui está uma rampa de cor do vermelho ao verde. Né? Eu poderia deixar ela ou poderia escolher uma outra aqui. Ó. A gente tem várias outras cores, tá vendo? Várias outras rampas que vocês poderiam escolher. Eu vou escolher aqui a vermelho para verde. Pronto, que era a mesma que estava, né? E vou mandar classificar. Aqui está de forma contínua. A gente poderia fazer igual intervalos. Poderia também fazer a classificação por quartil. Isso vai mudando, tá, pessoal? Isso aí vocês têm que pegar em casa aí e testando outros valores. A gente poderia também fazer isso de forma discreta. Né? Eu vou colocar como linear, contínuo e mandar classificar. Okay? E vou dar OK. Pronto. Nosso mapa agora ele ficou variando da cor vermelha, que é os menores valores, para o valor verde, que são os maiores valores. Vamos ver se isso é verdade? Então, se eu clicar aqui nesse ícone, né, de identificação de features, então esse aqui seria os maiores valores, olha só, 217, e aqui seriam os menores. Né? Quanto mais vermelho, menor o valor do pixel. Ok, então é isso. Ficamos por aqui. Até uma próxima videoaula. Um abraço.